Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Dramas do sucesso, mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Eu nasci no Rio de Janeiro, no milênio passado, né? Na década de 60, 1961, e morei em vários lugares. E fui trocando de lugar muito, até que eu fui parar na rua Leblon. Se me lembro, acho que eu tinha uns 7 anos, morar na rua Leblon, que é uma rua pequenininha no Leblon, entre a praia e a General São Martim. Na época ela não tinha nem calçamento. Então, como era uma rua muito pequenininha, eu vivia na rua. Foi quando eu consegui meus primeiros amigos, amigo de rua, né? Um na casa do outro o tempo todo. E eu morava de um lado da rua e no final do quarteirão morava minha avó e meu avô. Então era quase um lugar seguro, assim. Meus primeiros tombos de bicicleta, de me arrebentar todo, foi na rua Leblon. E eu me lembro de que ali eu gostava muito de jogar bola na rua e a praia. E eu já começava um pouquinho a ouvir música por conta da minha mãe. Minha mãe sempre gostou de música. Ela vem do interior do Espírito Santo, família de seresteiro, gente que ficava tocando de noite. E ela mesmo chegou a gravar o hino de Iriri em inglês. Por que em inglês? Não sei, mas ela gravou em inglês, cantando em inglês. Eu acho que ela tinha vontade de ser cantora e ela via cantando. Mas era muito aquela coisa de samba canção, ou então de música americana, tipo Frank Sinatra, coisas em que podia cantar mais lentamente, com mais voz. E aí eu comecei a acompanhar com ela os festivais internacionais da canção. Então ficava torcendo junto com ela, e ela torcia sempre para aquele cara que berrava no final, segurava a nota e tudo mais. Então, para mim, isso é o começo. E também Bossa Nova, ela gostava de... Não era exatamente Bossa Nova, mas era Elis Regina com o Jair Rodrigues, que é o Dois na Bossa. Era bossa, mas era mais samba. Eu comecei música por aí, comecei a me interessar por música. Um pouco mais tarde, quando a gente já não estava mais morando lá, eu comecei a querer aprender a tocar violão. E na escola é que eu conheci uma garotada que gostava de rock. E eu não tinha nenhum contato com isso. E aí fiquei meio fascinado, que era a época de Beatles, já tinha alguma coisa de rock progressivo que eu acompanhava, Jimi Hendrix, eu conheci tudo junto, tudo que veio até, devia ter, sei lá, uns 10 anos, tudo que veio antes de 71 eu conheci ao mesmo tempo. Então, era um universo que me encantou muito. E a partir dali eu comecei a tocar mais, querer ter banda. Mas era assim, eu tocava violão mal. Então a vontade de ter banda era para aprender a tocar, mas eu não sabia tocar. Os meus primeiros professores foram horrorosos. Eu me lembro de... a aula que eu tinha era o seguinte: eu ia na casa dessa senhora, que é a senhora da alta sociedade, que eu acho que para passar o tempo dava aula para as crianças e adolescentes. Então ela tirava músicas, escrevia no caderninho. Isso é pré-revista Vigu, pré-internet, né, Cifra Clube, essas coisas. Então ninguém sabia das músicas, ela tirava as músicas, escrevia num caderninho. A aula consistia em você ir para a aula, anotar no seu caderno o que ela tinha anotado no caderno dela e treinar para a aula seguinte. Mas ela não dava explicação nenhuma, então eu nunca tocava bem aquelas músicas. Mas eu gostava daquilo, ia com uma certa frequência. Mas meus professores eram muito ruins. Eu só fui ter professor bom ali já com uns 12, 13 anos. Começar a aprender um pouco mais de teoria. Estudei um pouquinho de violão clássico. Aprendi a ler partitura. Hoje eu leio mal, na época eu lia melhor. E aí, aos poucos, eu fui conhecendo na escola gente que tocava também. Tocava melhor que eu, todos tocavam melhor que eu. Eu tinha muita vontade de tocar, mas não sabia tocar direito. Também nunca decorava as músicas dos outros. Então, para compensar, eu comecei a compor. Já que eu não sabia tocar a música dos outros, apenas as minhas eu ia saber, porque fui eu que escrevi, eu que compus.
Então eu comecei a compor. A minha diferença para os outros garotos da minha sala é que eu não tocava tão bem, mas eu compunha. E aí começou meu interesse pela composição e com uns 14 anos eu tinha um grupo de pessoas que tocava, a gente tocava sempre violão, mas a gente começou a pensar em montar uma banda. Aí quando eu tinha 16 anos a gente realmente montou uma banda, mas eram, sei lá, 4 guitarristas, 2 bateristas, não tinha baixista, alguns guitarristas iam dançar, não tinha cantor também. Então aí eu falei, não, então vou tocar baixo, porque baixo eu garanto minha posição, porque os outros guitarristas eram melhores que eu, né? Então fui tocar baixo e foi essa banda que aos poucos foi se transformando numa banda que ganhou até nome, que era o Crisma, uma banda na época que eu estudava no Santo Inácio, e era uma banda já autoral, a gente já compunha, as músicas eram ruins, mas era a gente que compunha, a gente tinha uns pedacinhos de música aqui e ali, se apresentou na escola, a gente montou um sarau no Santo Inácio, montou um sarau 2 anos seguidos que a gente tocou, e depois a gente chegou a alugar um Teatro Ipanema aqui no Rio de Janeiro para fazer um show, vendeu o ingresso na escola, para os amigos, que lotou o teatro. Não perdemos dinheiro, sobrou um dinheirinho para comer uma pizza no Baixo Gávea. Mas aí a gente começou a apresentar um repertório próprio. Só que aí veio o vestibular, e com o vestibular várias pessoas resolveram sair da banda para seguir suas carreiras sérias, né? Um virou arquiteto, um virou engenheiro e o outro virou economista. E de repente a gente não tinha mais uma banda. Estava eu e o Beni Borja, que estudou comigo no Santo Inácio, depois estudou comigo na PUC também. Eu era baixista, ele baterista, mas a gente só tinha isso. E a gente resolveu remontar a banda na PUC. E aí foi que a gente conheceu o Jorge Israel, que fazia engenharia na PUC, e a Paula, que foi minha colega de francês na PUC. E a gente foi remontando. O guitarrista demorou um pouco mais para a gente descobrir, mas aí a gente já tinha vontade de levar a banda a sério. A gente só não achava que ia acontecer. E no Brasil, principalmente, a gente vinha saindo de uma ditadura, de uma época de música muito engajada para poder combater a ditadura, que já não fazia mais sentido, porque a gente já não tinha mais a ditadura, e tinha um buraco que era quem estava se comunicando com a juventude urbana. Então, de repente, tanto internacionalmente quanto no Brasil, abriu um espaço para o tipo de som que a gente gostava de fazer. E aí, com o estouro da Blitz, né, e com o aparecimento do Circo Voador, da Rádio Fluminense, a gente tinha uma plataforma de lançamento das bandas ali. E toda essa demanda reprimida, porque o rock vivia sempre no underground, aquilo aflorou, né? De repente, foi uma geração com uma quantidade enorme de compositores, de gente que tinha o que dizer, né? Que parecia brotar do nada. Toda hora a gente esbarrava com uma banda nova. Eu conheci os Paralamas de Sucesso fazendo teste na ordem dos músicos para tirar carteirinha, porque a gente de repente precisava ter carteirinha para gravar, para fazer show. E assim, aí eles apresentavam o Capital Inicial, apresentavam a Legião Urbana, aí esbarrava com Cazuza, Frejá, não sei o que. Aquela cena efervescente, ia para São Paulo, aí tinha o Ira, o Traje a Rigor, Titãs, era uma coisa, de repente apareceu um espaço para gente. E aí eu acabei largando a faculdade por conta disso, que já não dava nem mais tempo de ir à faculdade, porque o Kid de Abelha rapidamente arrumou um contrato e as coisas aconteceram de uma forma vertiginosa, né? A gente tinha feito um show no Circo Voador, que a gente tinha um repertório mínimo, a gente só tinha 6 músicas compostas e ensaiadas. Só que o Circo Voador naquela época, os shows, você não fazia shows grandes, eram muitas atrações na noite que dividiam o espaço. Então, me lembro da gente ter dividido o show com mais uns 5 atrações. Eu sei que tinha Celso Blues Boy, tinha Jardim Macalé, Zé da Gaita, tinha mais gente. Então tudo bem a gente tocar só 6 músicas, a gente tocou 6 músicas lá. Na segunda vez que a gente foi ao Circo Voador para ver os Miquinhos, tinha um cara da Warner. Lá falava, vocês são Kid de Abelha, né? Que a gente já tinha uma música tocando na Fluminense, uma demozinha, meio mal feita, mas tocava na Fluminense.
Pá, a gente vai lá na Warner na segunda-feira que eu quero conversar com vocês. E aí a gente já foi chamado para fazer o Rock Voador, que era um disco com outros 5 artistas, 2 músicas de cada artista. E aí eles iam lançar todos e os que fizessem sucesso ficavam e os que não fizessem eram mandados embora. Aí eles lançaram primeiro O Sangue da Cidade, com a música que chegou a tocar razoavelmente na rádio. Na hora de lançar a nossa música, que ia ser uma demo, mal feita, mal gravada, o Lulu Santos, que a gente já tinha conhecido, a gente tinha ido no show dele, conversado com ele. Ele falou, ele era da Warner, ele falou, eu quero produzir um compacto deles. Não lança essas músicas não, lança uma bem gravada. E aí ele produziu o compacto, o primeiro compacto Kid Abelha, que tinha Pintura Íntima de um lado e Por Que Não Eu do outro. E esse disco estourou, vendeu 120 mil cópias, a gente começou a fazer chacrinha feito louco. Vamos receber o grupo Ilha Bella. E aí a partir daí a gente já fez um segundo compacto que tinha Fixação, que também tocou muito. Um terceiro compacto que tinha Como Eu Quero. No terceiro compacto, aí a gente ficou nacionalmente conhecido mesmo, tocava em tudo quanto é lugar. E a gente lançou o primeiro álbum que também vendeu 120 mil cópias. Então assim, foi muito rápido. Eu sei que as bandas hoje em dia e antes disso levavam muito tempo para ter um público, para ser conhecidas, para tocar no rádio. Naquele exato momento, naquela época, qualquer banda que tivesse uma música bacana ia ter chance de ter exposição. E a gente deu sorte também que a gente tinha um repertório legal e do primeiro disco 7 canções tocaram muito, né? Tocaram muito na rádio e a partir daí a gente tinha uma carreira. Quando a gente montou essa banda Crisma, quando a gente foi fazer o show do Teatro Ipanema, a gente já estava na faculdade, era o comecinho da faculdade, mas a gente já estava na faculdade. E é engraçado porque o cartaz que a gente fez para divulgar o show foi feito pela Paula, que não era da banda, né? Que ela era só minha colega de francês, e ela fazia desenho industrial, comunicação visual aqui na PUC. Ela fez o cartaz, e no cartaz tinha Crisma, que toca seu sucesso, além de canções de Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, que não existia, que era uma brincadeira que a gente tinha com o próprio Crisma, que era, o nome do nosso cantor era Eduardo Belham. O Eduardo Belham virou Eduardo Belhan. Belhan virou Eduardo Abelha. Aí a gente botou, então bota Kid Abelha em homenagem a ele. E tinha aqueles nomes muito ridículos dos anos 80, que eram inspirados nos anos 50, feito Kid Creole and the Coconuts, e aqui tinha João Penha com seus miquinhos amestrados. A gente queria um nome comprido assim, até porque o que tocava na época que você abria o jornal, né, para ver os tijolinhos, o que tinha ali era Peso, Vímana, Veludo, eram umas coisas meio viajandonas. Então se você botasse Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, ia se destacar naquele mar de New Age, né, ia aparecer um nome esquisito. Então a gente botou, e os Abóboras Selvagens vieram do nada, assim. Mas, como era um nome muito esquisito, sempre perguntavam pra gente por quê. E aí a gente tinha infinitas histórias. Cada vez que a gente dava uma entrevista, a gente dava uma história diferente. Para tentar criar confusão. Nunca criou confusão nenhuma, mas a gente achava na nossa adolescência que aquilo um dia, no futuro, ia gerar uma polêmica, por que Kid Abelha? Nunca gerou nenhuma. Na verdade, o nome foi inventado assim, não era o nome da banda. E quando a gente foi apresentar a primeira música na Rádio Fluminense, a gente tinha uma lista de nomes, tão ridículos quanto. Kid Abelha era o primeiro, mas tinha mais uns 10. E a Malu, que era casada com o Beni, o baterista, né, e ela era empresária da banda na época, ela levou a fita para a Rádio Fluminense. E aí o cara perguntou, bacana, a gente vai tocar, qual o nome da banda? Aí ele viu o nome lá primeiro, era o Kid Abelha. Ah, Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, né? Então tá, vamos tocar. E ficou. Ninguém falou, não, a gente não escolheu, e ficou.
Quando eles voltaram dessa entrevista lá na Rádio Fluminense, eles falaram, olha, o nome da banda é Kid de Abelha, os Abelhas Selvagens, porque eles já vão tocar com esse nome. Que a gente teve até uma crise interna, porque a gente não tinha chegado a essa conclusão. Então, na verdade, foi o acaso que deu o nome da banda, né? E aí começou a tocar na Rádio Fluminense imediatamente. A gente fazia bastante sucesso e a gente gostava muito da rádio. Então a gente ia muito na rádio, e era em Niterói, né? A gente ia lá para fazer programas. Então assim, eu tinha vários discos de uma banda francesa chamada Telefone. Então eu fiz um programa sobre rock francês, peguei outros discos e fiz um programa de rock francês. A gente ia fazer uns programas de New Wave, que a gente mesmo programava. Isso era uma coisa bacana que tinha na Fluminense, que os artistas programavam determinados horários. Eu me lembro até uma vez que a gente estava conversando lá na Rádio Fluminense e veio uma notícia de que a gente tinha que parar de conversar porque eles tinham que atender o Damião Experiência. Não sei se vocês conhecem, Damião Experiência era uma figura lendária da música brasileira. Ele foi um dos primeiros independentes. Ele vivia feito mendigo em Ipanema. Ele arrumava uns garotos que estavam aprendendo a tocar, gravava quase de graça e lançava uns discos numa língua que ninguém entendia, que segundo ele era a língua do planeta Lama. E ele tinha uns dreads enormes, assim, ele vivia vendendo aqueles discos na rua, ele vendia na rua, muito antes de qualquer independente. E aí ele pediu que ele tinha que ser atendido logo, porque ele tinha que voltar para o planeta Lama, ia ficar tarde. E assim, a Rádio Fluminense era isso, era uma zona, assim, a gente encontrava com um monte de artista lá, porque todo mundo estava indo lá, eles tocavam até fita cassete, com som ruim. Você levava sua demo em fita cassete, eles tocavam. E foi realmente um grande trampolim pra gente. O fato de estar tocando ali é que abriu as portas para o Circo Voador, que abriu as portas para as gravadoras. E aí com o primeiro disco tocando muito, foram 7 músicas que tocaram pra caramba, né? Assim, tocou Pintura Íntima, Fixação, Como Eu Quero, Nada Tanto Assim, Seu Espião. Mas assim, foram 7 músicas, só 3 não tocaram. Eram 10, só 3 não tocaram. E aí a gente foi chamado para o primeiro Rock in Rio. Foi chamado não, né? A gente se ofereceu. Porque o primeiro Rock in Rio era aquela coisa das bandas internacionais, os brasileiros que se danem, né? E a gente foi lá se oferecer e a gente não sabe se o menor cachê do Rock in Rio foi nosso ou dos Paralamas. Mas era ridículo, assim, mal dava para pagar os custos. Mas a gente queria fazer, então a gente foi lá, se ofereceu. E pra gente foi muito, muito maluco, porque a gente já fazia shows grandes, shows bem grandes pelo Brasil todo, porque tocava muito. Mas era tratado feito lixo ali. E depois a gente descobriu que a gente tocava para plateias muito maiores do que, por exemplo, Go-Go's e B-52s, que tocaram no mesmo dia que a gente. Eles estavam habituados a tocar em ginásios, mas não em lugares enormes. E aí a gente tocou 2 dias nesse primeiro Rock in Rio, o primeiro junto com o pessoal de heavy metal, uma escalação péssima, a gente sofreu muito. O pessoal jogando copos cheios de lama no palco para a gente sair, porque eles queriam ver os internacionais que eram, sei lá, Iron Maiden. Não me lembro quem era no dia. E pra gente foi muito esquisito, porque a gente via que o pessoal de trás estava adorando, mas aquele pessoal da frente estava sendo muito hostil. E aí no segundo dia que a gente foi tocar, era o dia que tinha Go-Go's e B-52s, e a gente foi aclamado, né? Uma coisa maravilhosa, mas ficou uma sensação de que a gente tinha ido mal. Pra gente, ficou uma sensação de que a gente tinha ido mal. Mas sem a gente perceber, o fato de a gente ter tocado no Rock in Rio colocou a gente no primeiro time de bandas. A partir dali, a gente já não era do mesmo patamar dos que não tinham participado. A gente, os Paralamas, a Blitz e o Lulu Santos faziam parte de uma casta já. E os shows começaram a se reproduzir feito coelho, assim, era um show atrás do outro. E aí a gente já estava preparando o material do segundo disco, que foi o Educação Sentimental.
também foi um disco muito, muito bem sucedido. Também tocou pra caramba, Lágrimas e Chuva, Os Outros, foi um disco, Educação Sentimental 2, um disco que tocou bastante também. Mas aí já tinha um problema interno, porque eu tinha sido casado com a Paula, a gente tinha se separado, mas continuava trabalhando junto. Isso era uma tensão muito forte, muita briga, muita confusão. E quando eu chamei a Paula para cantar, eu não conseguia tocar baixo e cantar ao mesmo tempo. Precisava de um vocalista para poder realizar essa função. Com o tempo eu aprendi a tocar baixo e cantar, para mim era simples, eu queria cantar mais, mas ali não tinha espaço, porque a Paula já era cantora, então também tinha essa tensão. Eu queria cantar as coisas que eu compunha e não conseguia ali. E aí, o começo da turnê, tanto a fase de composição quanto o começo da turnê do Educação Sentimental foram muito tensas, marcadas por muitos desentendimentos, mas certas cisões dentro da banda, eu mesmo forçando muito a barra para poder ter mais espaço. E aí, quando vi que não ia ter, eu montei os Heróis da Resistência para ser um projeto paralelo. Que aí, nesse projeto, eu podia cantar e tocar e ficar à vontade. E fui ficando cada vez mais feliz com os Heróis da Resistência e cada vez mais infeliz com o Kid Abelha, que era uma banda que a gente não podia ensaiar sem contratar músicos. A gente não tinha baterista, o baterista tinha saído, que era o Beni, e a gente só tinha músico contratado. Não tinha tecladista, tinha muita coisa baseada em teclado no Kid Abelha. Então a gente nunca levava som, nunca... E eu me lembro de acordar um dia em casa com uma banda ruinzinha tocando perto da minha casa. Eu falei, caramba, mas quanto tempo eu não faço isso, de ficar levando som, de ficar tocando? Resolvi montar uma banda por causa disso e com a minha banda eu não posso fazer. E aí o que me supria essa vontade de tocar eram os Heróis da Resistência. E as tensões ficaram tão grandes que acabou que no meio da turnê do segundo disco do Kid Abelha, a gente brigou e eu saí e parti para os Heróis da Resistência, e o Kid Abelha seguiu a turnê do Educação Sentimental sem mim. Quando eu saí do Kid Abelha, eu saí numa briga mesmo, uma briga pública. Um show na Lagoa, aqui perto ali de onde era o Tivoli, ali tinha um palco montado, um monte de banda, era um show de uma rádio, a gente teve uma briga ali, e aí uma coisa que as pessoas souberam, né? E no dia seguinte eu já comuniquei que estava fora da banda, porque não tinha mais condição, não sei o quê, e eu recebi um telefonema da Warner, era o André Midani, dizendo que queria que eu permanecesse lá, o que eu quisesse fazer, ele faria comigo. E aí eu falei, olha, eu tenho uma banda, eu tenho os Heróis da Resistência. Ele até insistiu para fazer carreira solo. Não, eu tenho uma banda, eu gosto dessa banda, quero fazer isso. E eu saí em fevereiro de 86 do Kid Abelha. Em maio, eu já estava dentro do estúdio gravando com os Heróis da Resistência o primeiro disco. Foi muito rápido. E no fim de 86, Só Pro Meu Prazer estourou no rádio. Já tinha tocado Esse Outro Mundo, tocado razoavelmente, isso aqui, mas em dezembro eu me lembro, era Natal, eu recebi um telefonema do Iraí Campos, que era um DJ de São Paulo. Então, Leone, sua música está em primeiro lugar em São Paulo. E no Rio ainda não estava. E eu levei um susto, falei, caramba, não acredito. Falei, assim, em primeiro lugar em São Paulo, é um estouro. E aí logo depois estourou no Rio também, e os Heróis começaram a fazer muito, muito show logo, assim, muito rápido. Eu até acreditava muito nos Heróis, mas não sabia que a coisa ia ser tão rápida e tão bacana. E era muito diferente do Kid Abelha, porque a gente tocava muito, a gente estava sempre ensaiando, sempre levando som, sempre gravando alguma coisa, compondo alguma coisa nova. Foi uma época assim, que era uma banda em que todo mundo era muito bom músico. Isso era um diferencial. Quando eu comecei, ao contrário, a gente, fora alguns, sei lá, o Herbert e o Baroni nos Paralamas, o Frejá, não tinha tantos músicos bons, tinha muitos compositores bons, né? É uma geração
de compositores, né? Até o próprio Herbert, aí se você pegar nos Titãs, por exemplo, né? Tem o Arnaldo, o Nando, o Sérgio Brito, aí tinha a Blitz, tinha Biquíni Cavadão, tinha Léo Jaime, assim, era muito compositor legal, né? Cazuza, Renato Russo, e assim, aí você pegar instrumentalmente, a Legião não era, né, coisa de grandes músicos, mas tinha uma marca. Os Heróis não, os Heróis tinham uma coisa dos músicos serem muito bons. O Alfredo Dias Gomes era um super baterista, que acompanhava um monte de gente de jazz, o Lulu Martão, pianista de jazz também muito bom, e eu estava tocando, assim, estudando para tocar baixo bem, então era uma banda diferente. Eles estão com tudo, lançando o segundo disco e começando uma carreira internacional. Enquanto tudo isso acontece, eles pedem silêncio. Heróis da Resistência. Sorrir demais e fingir que eu posso tudo. Ninguém sabe o que eu sou capaz pra conquistar o mundo. Mas ao contrário do Kid de Abelha, o segundo disco dos Heróis já foi um disco que não deu certo comercialmente e a gente ficou meio mal com a gravadora. Não deu certo por vários motivos. Primeiro porque a gente já não tinha um repertório tão bom montado antes. A gente resolveu ir gravar, então vamos compor. Não era uma coisa que a gente vinha compondo. E a gente foi gravar em Los Angeles, porque o Liminha estava morando lá. O Liminha produziu o nosso primeiro LP e ele estava lá, ia produzir o segundo LP também. E a gente gastou uma fortuna nesse disco, uma fortuna. Por estar gravando em Los Angeles, então tinha que manter a gente lá. Hotel, comida, carro. Em Los Angeles sem carro você não existe. Os estúdios eram caros. A gente gravou o segundo disco no mesmo estúdio que o Michael Jackson gravou o Thriller. Assim, o estúdio, Ocean Way, que era o estúdio que tinha tudo valvulado. O dono do estúdio era um nerd daqueles que... super gênio do som, ele que organizava, ele que fazia, ele que mexia. Teve uma hora que o próprio André Midani foi do Brasil para Los Angeles para ficar do nosso lado, para garantir que a gente ia acabar o disco. Porque a gente já tinha estourado o orçamento várias vezes, num disco que não tinha um repertório tão bom. Quando a gente chegou no Brasil com esse disco, inclusive, assim, das 10 músicas, tinham 2 em inglês, que não dava para tocar aqui, e 2 instrumentais. Ou seja, na verdade tinham 6 músicas que talvez pudessem tocar aqui. Nada realmente tocou muito. E aí a gente teve a notícia de que, como a gente tinha gasto muito com gravação, a gente não tinha dinheiro para divulgação. A gente vendeu muito pouco. E aí ficou meio numa situação ruim lá dentro da gravadora. O disco ficou devedor. A gente terminou devendo, o que era péssimo para o terceiro disco. Para fazer um terceiro disco, a gente acabou fazendo, não com o Liminha, no estúdio dele, mas não com ele, com o Ricardo Garcia, que hoje faz masterização, mas na época ele fazia manutenção, mas queria produzir, então saía mais barato. A gente teve, assim, o nosso budget estava reduzidíssimo, e a gente aí já tinha virado aquela banda, os Heróis como eram, tinha acabado, o Lulu Martin saiu, o Alfredo saiu, e a gente virou um trio de rock pesado que não tinha nada a ver com o segundo disco, que não tinha nada a ver com o primeiro. E já com a gravadora já meio de má vontade com a gente, ali foi meio o começo do fim dos Heróis. A gente, na verdade, a gente não fez uma carreira ascendente, fez caiu e foi meio desaparecendo. A gente ainda fazia muito show, a banda fazia bastante show, mas já não tinha mais gravadora, a gente não conseguia
para gravar um disco seguinte, a gente já não tinha mais gravadora, ninguém mais queria. Não fala nada, deixa tudo assim por mim. Quando fui gravar meu primeiro disco solo, eu não estava em alta no mercado, né? Porque eu vinha de uma banda que não tinha ido muito bem nos últimos 2 discos. Então eu tive que fazer um tipo de contrato que eu não estava acostumado. Antigamente, assim, nos anos 80, qualquer banda de rock começasse um adiantamento para poder sobreviver, né? Enquanto o disco não começava a fazer sucesso, enquanto ainda não tinha show. E aí, com a vendagem do disco, você ia pagando aquele adiantamento e a gravadora se encarregava de tudo, né? De toda a divulgação e tudo mais. Quando eu fui fazer o contrato com a EMI da minha carreira solo, não tinha adiantamento nenhum, vire-se para sobreviver. E o budget era muito pequenininho para estúdio. Então o que eu acabei fazendo foi que eu comprei um equipamento com aquele dinheiro, aluguei um outro, eu, o produtor, que era o Benny Borja, que tinha sido baterista do Kid de Abelha no começo, e era meu empresário e produtor na época, e o técnico, que era o Walter, também tinha um equipamento, a gente juntou tudo, botou no meu apartamento, e eu gravei esse disco em casa. Eu ia programando, fazendo coisas de loops, de samples, ficava trabalhando em casa, direto, até o momento que a gente achou, não, agora precisa começar a gravar mesmo, a gente botou o equipamento, montou, alugou uma mesa, e eu morava num apartamento pequeno. A sala era grande, mas eram 2 quartinhos pequenos. E eu tinha acabado de casar. Então, assim, a minha vida ficava em 2 quartinhos pequenos e o resto era estúdio. E eu me lembro, gravei Garotos 2 em casa, ali na sala de casa, com a janela aberta, na Gávea. Eu não sabia, na verdade, o que ia acontecer. Era um teste. Foi daí, por conta disso, que depois, durante um tempo, eu tive estúdio, aprendi a mexer, aprendi a gravar, e um interesse grande por isso, por sample e gravação digital. Eu só aprendi muito cedo por conta desse meu disco. E era um disco que eu gostava muito, porque eu acho que tinha composições muito legais. Mas aí a gente começou a trabalhar por Garotos 2 e a música não tocava em lugar nenhum. Demorou assim alguns meses. Aí eles falaram, a música vai entrar numa novela. Então vamos esperar ela entrar na novela e a gente trabalha ela. Isso era tipo dezembro. A novela ia começar em março. Eu já não tinha mais um centavo, eu já devia para Deus e o mundo. Esperar mais 3 meses. Tudo bem, vamos esperar mais 3 meses. E aí a música entrou na novela e ela estourou, realmente estourou. Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. No Brasil todo e tocou durante muito tempo. Tocou durante uns 6 meses. Essa música tocou muito. E a gravadora falou, então vamos trabalhar uma segunda música agora, que se chama Falando de Amor. Era super bacana, assim, e a gente ia trabalhar essa música. Antes de começar a trabalhar a música, entrou uma terceira música numa outra novela. Houve um tempo em que tudo girava ao meu redor dos meus desejos e vontades. E todo mundo ria de tudo que eu dizia um monte de bobagens. Eu achava que tinha de tudo para sempre, que eu tinha amigos de verdade. Mas a verdade sempre vem bater a porta, a gente tem ou não vontade. Já tive carro e grana e um monte de convites pra qualquer lugar. Hoje eu só ando a pé, mas eu continuo a andar. Já tive carro e grana e um monte de convites pra qualquer lugar. A música chamada Carro e Grana entrou numa outra novela da Globo. Então eles falaram, não, vamos trabalhar a segunda música. Vamos esperar, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com Garotos 2 com essa música Carro e Grana. Acontece, quando a música foi selecionada para a novela,
o personagem tinha um determinado perfil. Quando a novela começou, o personagem mudou e a letra já não cabia mais no personagem. Mas não trocaram a música, então eles só botavam um instrumental. A música nunca tocou, nenhuma vez. Só que aí eles já tinham abortado a missão da segunda música, não fizeram nada na terceira e falaram, tá, acabou esse disco, tá velho, vamos gravar outro. Só que eu não tinha repertório para um outro. Eu falei, não tenho repertório para um outro, eu tenho aquelas coisas que eu já fiz, esse repertório é legal, vamos continuar trabalhando. Tinha 1000 sugestões de canções que podiam ser trabalhadas ali, até a própria segunda música, Falando de Amor, que já tinha clipe. E eles desistiram do disco e desistiram de mim, do contrato. Não, você toca muito, mas não vende. E isso virou uma lei no mercado, porque o cara me falou isso para todo mundo, não, dispensamos não porque ele não vende. Que aí eu já não estava com essa bola toda. Antes, os caras falavam, não, ele toca, mas não vende. Eu fiquei sem gravadora durante 8 anos. 8 anos da minha vida que, naquela época, pré-internet, sem gravadora, você estava fora do jogo. Porque gravar era caro, divulgar era caro. Então eu não tinha uma carreira. 8 anos que eu fiquei fazendo um monte de outras coisas. Fiz jingle, fiz trilha de filme, trilha de peça, um showzinho aqui, outro showzinho ali. Tinha meu direito autoral que pingava, ia me virando. Mas perguntar, a coisa que eu mais fiz nesse tempo foi dívidas. Muitas dívidas com a família, dívidas para poder sobreviver, porque a coisa não andava. Eu só fui lançar outro disco em 2002, já independente, porque eu tinha um repertório enorme que foi se acumulando nesse tempo, que eu não sabia o que fazer. E aí um dia eu falei, eu vou parar de compor, porque ninguém mais quer saber o que eu tenho para dizer. Quer dizer, as gravadoras, né, não dão espaço, não chega nas pessoas, então o que eu vou fazer com esse repertório? Vou parar de compor, esquece música, vou fazer outra coisa. E aí a minha mulher, a Luciana, falou, não, de jeito nenhum, você tem um repertório maravilhoso, vamos fazer um disco independente. A gente não tinha grana, aí, sabe, vende carro, não sei o quê, vamos fazer, vamos dar um jeito de fazer, pede favor para todo mundo, troca favor por hora de estúdio, pede para amigo fazer capa do disco, não sei o quê, fazer com quase nada. E aí em 2002 eu lancei meu primeiro disco independente, chamado Você Sabe o que Eu Quero Dizer. A Som Livre me chamou para fazer um projeto. Na época a Som Livre tinha uma série chamada Perfil, que pegava os maiores sucessos dos artistas e reunia num disco da Som Livre, como se fosse um best-of, né? Só que eu não podia fazer um perfil meu, porque as minhas músicas ou estavam no Kid de Abelha, ou estavam nos Heróis da Resistência, não eram cantadas por mim, né? Carreira solo. Então eu propus a eles fazer o que virou meu disco de compositor, chamado Audiorretrato, que eu regravaria aquelas canções todas que fizeram sucesso, violão, voz e mais alguma coisa. E a partir dali é que a minha carreira começou realmente a levantar voo, porque muita gente não sabia que eu era o autor daquelas canções, Feito Exagerado, Fórmula do Amor, porque eu não tinha gravado, era o Cazuza, o Léo e tudo mais. As músicas do Kid de Abelha também não sabiam que eram minhas. E aí, aquele disco, ainda mais na Som Livre, né, que na época tinha anúncio na televisão e tudo mais, é que alavancou minha carreira. Eu comecei a fazer muito show, e eu fazia violão e voz e um guitarrista. Era só isso. A gente começou guerrilha total, ia eu, ele e um produtor. Nem com técnico de som, nem road, a gente montava, a gente desmontava, não sei o quê, para poder fazer os shows, poder chegar nas pessoas. E isso foi durante um certo tempo, e aquilo foi ganhando visibilidade, e aí a Som Livre propôs que eu fizesse um DVD desse show. E aí eu fiz o ao vivo, que a gente acrescentou mais sucessos do que já tinha no Audiorretrato, inclusive Por Que Não Eu, numa regravação que o Herbert participou. Dessa na cabeça, eu que sei. Quando ela insiste em beijar seu travesseiro, eu me viro do avesso. E aí essa música entrou numa novela também e tocou muito. Essa música tocou no Brasil inteiro, ainda tinha comercial.
E a partir dali, realmente, eu não parei mais de fazer show. E foi uma coisa muito... eu vendi disco de ouro ali, vendi DVD de ouro desse trabalho. Eu me lembro de ter vendido, na época, o CD vendeu mais que o CD do Roberto Carlos do ano. E isso junto com o sucesso que vinha fazendo o acústico do Kid de Abelha, que tinha várias músicas minhas. Foi o disco que vendeu mais de 1 milhão de cópias, né? Então, meio fiquei em evidência de novo e como compositor, e aí já numa outra posição. Então, já fui me preparando para isso, concentrando todos os meus esforços na internet. Em 2004, eu entrei no Orkut, eu não conhecia o Orkut, e eu descobri que tinha uma galerinha que falava do meu trabalho ali. Isso já estava com o ao vivo não, o audiorretrato rolando. E aí eu comecei a participar daquilo e aquilo rapidamente foi se multiplicando, e eu falei, já sei o que eu vou fazer, a partir de agora não tem mais gravadora, eu vou concentrar em direto no público. Porque eu fiquei anos sem gravadora pensando como é que eu posso chegar no público se eu não tenho uma gravadora. Agora com a internet eu posso chegar no público sem uma gravadora. Então quando eu lancei o meu primeiro álbum depois desses dois da Som Livre, eu lancei junto um site que tinha um fórum de discussão dentro do site e eu ficava boa parte do meu tempo chamando o pessoal do Orkut para entrar no site, para discutir no site, porque lá eu estaria participando. Lá eu responderia as pessoas e realmente eu consegui trazer muita gente para o meu site por conta disso e criar uma relação direta com o público a partir dali. E é engraçado que a partir desse momento o público começou a se renovar, começou a entrar muita galera jovem, porque eu estava na internet, eu estava nos lugares onde as pessoas estavam, né? No Orkut, depois no Facebook, no Twitter, não sei o que, uma renovação muito grande. Hoje em dia a maior parte do meu público, pelo menos pela página do Facebook ali, está entre 18 e 24 anos, tipo 70% do público, que é uma coisa muito grande, de muita renovação. E foi assim que eu fui me preparando para o resto da minha carreira, investindo tudo que eu tinha ali na internet mesmo. E aí eu lancei em 2006 o Outro Futuro, que foi o primeiro disco independente que eu lancei já com o apoio da internet. Foi muito diferente do resultado você sabe o que eu quero dizer, que foi pré-internet e foi meio... foi independente até do público, né? Antes da internet ser independente era lançar no vazio, né? E a partir daí eu descobri meio esse filão, muita coisa interativa, faço muita coisa pelo site e pela página do Facebook, de enquetes, de concursos de composição, gente que fez parceria comigo, que gravou. Então a partir daí eu entendi que era uma nova etapa mesmo do universo da indústria musical. Porque quando eu comecei, a indústria musical era pequena, mas ela não era uma coisa gigante. Artistas feito Caetano, Gil, não tinham vendido disco de ouro, não era uma coisa que estivesse ali no horizonte deles. Artistas que vendessem 30, 40 mil discos eram os grandes sucessos. E aí vieram as gravadoras com o rock and roll, né, com a Blitz, que vendeu 1 milhão de cópias do single, descobriu que o rock vendia. E a partir dali as gravadoras foram crescendo, passaram pelo super popular até chegar no final dos anos 90, início dos anos 2000, numa coisa enorme, gigantesca, tudo vendia 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, né? Era Zezé de Camargo e Luciano, Xuxa, Roberto Carlos, todo mundo vendendo. E aí, com a internet, perderam, né, o monopólio da distribuição, o monopólio da produção, também por conta do barateamento dos estúdios, barateamento dos estúdios caseiros. Hoje em dia, com o mesmo laptop, você grava, distribui e divulga. O mesmo laptop. Antigamente você tinha que ter estúdios de milhões de dólares, e aí depois você vai pagar assessoria e vai pagar jabá na rádio, não sei o quê, coisas que tornavam a indústria muito seletiva
Era um clubinho muito fechado, mas quem fazia parte daquele clubinho era abençoado, né? Porque tinha todas as benesses e tava no jogo. Um ou outro escorregava, caía, era substituído por outro, não sei o quê, mas era uma castazinha fechada. Com a internet, não existe mais essa coisa do profissional ou do amador. Você está competindo com todo mundo tem coisa para dizer, todo mundo tem como dizer. E essa foi a grande adaptação que eu tive que fazer na minha vida. Descobri que hoje em dia existe uma possibilidade de ter uma carreira sem você ser o hit do momento. Né? De você não precisa estar no top 10 para continuar fazendo a sua vida, ganhando dinheiro honestamente. Né? Então essa foi a sacada que a internet me trouxe. E a partir de lá, então, eu venho fazendo esses discos sempre com muito apoio da internet e sempre independentes. Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos. Me agarram pelas pernas, certas mulheres como você me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. Perto de uma mulher, são só garotos. Seus dentes e seus sorrisos mastigam meu corpo e juízo, devoram os meus sentidos e eu já não me importo comigo. Então são mãos e braços, beijos e abraços, pele e barriga e seus laços. São armadilhas, eu não sei o que faço aqui de palhaço, seguindo seus passos. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. Perto de uma mulher, são só garotos. Se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos. Me agarram pelas pernas, certas mulheres como você me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos, não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. Perto de uma mulher, são só garotos. Perto de uma mulher, são só garotos.